uma coisa que leram na filosofia. Está aqui, ó. Lucas Ramos Leandro. No capítulo Fisionomia da Época Moderna, da obra Filosofia da Crise, Mário Ferreira dos Santos diz, aspas, procure-se nos movimentos socialistas o que há ainda de religiosidade. O amor pregado em favor dos afins ainda está acompanhado do ódio aos adversários. Mas há socialistas que desejam só o amor, e nenhum socialista sincero pode negar que esse é o seu desejo. São as circunstâncias históricas que obstaculizam a actualização desse amor, mas inegavelmente ele está sempre presente nos seus corações, apesar dos factos e da sua conduta favorecerem uma interpretação diferente. Há ressentidos, odientos entre eles, mas ainda há muito amor, e esse amor ainda há de dar bons frutos, apesar de muito duvidar. E muito bem, então, em primeiro lugar, o Mário Ferreira jamais fez um estudo sistemático a respeito da ideologia socialista, tá certo? E muito menos do movimento revolucionário. Quer dizer, isso aqui, você pode dizer, é uma impressão que ele tem, e essa impressão, de fato, corresponde aos fatos, né? corresponde à realidade até certo ponto. Por exemplo, eu me lembro de um livrinho que eu perdi há muitos anos, 2 livrinhos, que eu perdi há muitos anos, sobre a Revolução Brasileira, escrito por Franklin de Oliveira. Franklin de Oliveira era um grande crítico literário, um homem de uma cultura extraordinária, e era esse tipo de socialista, que tudo que ele fazia era baseado numa máxima do movimento revolucionário francês, l'amour en action, voilà la révolution. Quer dizer, onde está o amor em ação, ali está a revolução. Ele acreditava realmente nisso, né? Porém, do ponto de vista de um estudo científico do elemento, do que é ideologia, tá certo? Nós somos obrigados a concordar com Alexandre Zinoviev que a adesão de um sujeito a uma ideologia é completamente diferente, é um fenômeno especificamente diferente da adesão a uma fé religiosa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é nada. Quer dizer, o sujeito que entra numa religião, quer dizer, ele crê naquilo, ele tem fé naquele negócio, né? Então, agora, a adesão a uma ideologia não é um ato de fé, é um ato de inserção num tecido de relações sociais. Por isso que ele diz, numa religião se crê, uma ideologia se adota, não é que se crê. Eu acho que essa distinção é fundamental. E é claro que existem zonas de interseção, tá certo? Mas essas zonas de interseção fazem parte da confusão e não da natureza do objeto, tá certo? Então, veja aqui, não é possível você crer numa religião sem crer em certos elementos que vêm do passado, que vêm de uma revelação que já foi feita. Você não pode acreditar numa religião futura, né? Então, se você acredita na religião judaica, você acredita que, né, Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei, etc. Isso já aconteceu, faz um tempão. Tá certo? Você pode acreditar em socialismo no mesmo sentido? Não. Socialismo é hipótese futura. Quer dizer, se você acredita numa verdade religiosa que vem do passado, é uma coisa. Se você acredita numa hipótese futura, é outra completamente diferente. Não é isso? Então, o comprometimento do indivíduo com a religião também é completamente diferente do comprometimento dele com a ideologia, com o partido, etc, etc. Por quê? O partido não está lhe contando uma história passada que você está continuando, né? Ele tem um certo conjunto de ações presentes do qual você vai participar, mesmo que o partido tenha sido fundado na véspera, né? Então o partido não, em princípio, embora algum partido, quando ele dure algum tempo, ele possa se apoiar na sua própria tradição, essa tradição não é essa tradição que o constitui. Por exemplo, hoje podemos dizer que existe uma tradição comunista, por exemplo, mas quando Marx funda, né, o movimento comunista em 1848, não havia tradição nenhuma, ele estava inaugurando um negócio completamente novo e ele insistia na radical novidade daquilo, né? Ele estava, de certo modo, se voltando contra as demais correntes socialistas, às vezes voltando com uma violência extrema, né? Note bem que Marx, embora ele diga que o socialismo dele é genuíno e os outros não são, ele não está voltando à ideia de um socialismo originário mais puro.
Não, ele está propondo um novo socialismo, né? Não é como na reforma protestante, por exemplo, que os caras alegavam um cristianismo primitivo, utópico, na verdade, utópico e totalmente inexistente, né? Mas se apoiavam numa tradição. O movimento revolucionário não. Então, vamos dizer, a fé numa tradição, numa verdade permanente, e que ademais vem carregada de uma tradição histórica, é uma coisa, e a adesão ao movimento político é outra completamente diferente. Tá certo? A fé, no sentido cristão, vamos dizer, ela tem que ser profunda e genuína. Tá certo? O que é a fé genuína numa ideologia? Jamais saberemos. Quer dizer, a pergunta, por exemplo, muitas vezes a pessoa faz a pergunta: não, você acha que fulano acredita mesmo em comunismo ou ele é apenas um oportunista? Isso é indiscernível. E, na verdade, perfeitamente irrelevante, porque o indivíduo dar uma tonalidade de crença religiosa à sua ideologia é apenas uma decisão pessoal que não interfere em absolutamente nada. Na verdade, alguns teóricos comunistas têm um maior desprezo por isso. O Lenin tinha um maior desprezo por essa coisa. O próprio Marx tinha desprezo por isso. Para não falar de Stalin, né? Quer dizer que a sinceridade profunda, né, no sentido religioso da coisa, é indiferente para a ideologia. O movimento comunista prefere, vamos dizer, um oportunista útil, tá certo, do que antes um oportunista útil do que um devoto imbecil e inepto, né? Que religião que pode dizer a mesma coisa? Né? Não é que sacerdote que dirá para você: olha, esse sujeito aqui não acredita na nossa religião, mas ele vem à missa regularmente, ele se comporta exteriormente como nós queremos e ele dá dinheiro para a igreja. Este é melhor do que o outro que tem uma fé profunda, tá certo? Mas é relapso. Nenhum sacerdote lhe dirá isso, tá certo? O caso islâmico é diferente, porque no Islã, o Islã é meio religião, meio ideologia. Então, a fé profunda também não interessa no Islã, né? Tem a famosa máxima de Mohammed: os hipócritas são nossos amigos. Quer dizer, faz parte da religião. O sujeito não acredita em nada, mas ele está ali, ele obedece, se comporta direitinho, então está ótimo, né? Mas este elemento que o Mário Ferreira menciona aqui, ele indiscutivelmente existe, mas ele não faz parte da essência do fenômeno. É um elemento acidental. Então, no caso, ele está olhando o movimento socialista a partir de uma analogia precária com a religião. Muita gente olhou assim. O próprio Eric Wegener, né? Ele começou a sua investigação com a hipótese dessas religiões políticas, né? Muito mais tarde que ele descobriu que não era bem assim, mas ele não chega, vamos dizer, ao ponto de com relação à ideologia comunista, ele não chega ao ponto de clareza, de lucidez do Zinoviev. Porque o Zinoviev, o Wegener teve alguma experiência das ideologias modernas, mas a experiência rapidinha, mais que depressa ele fugiu para os Estados Unidos, né? Agora, o Zinoviev viveu embaixo disso, observou a coisa durante 40, 50 anos, e observou com um realismo absolutamente implacável, com vamos dizer, a vantagem de que ele era um professor de lógica e metodologia da ciência, né? Então, o que ele desenvolve, a contribuição do Zinoviev à sociologia política é monstruosa, para dizer o mínimo, né? Por tudo aquilo que ele descreve a respeito, vamos dizer, da mentalidade comunal, né? O conceito dele de comuna, podemos chamar comunidade, né? Onde as regras de conduta são baseadas na ideia da sobrevivência, né? Embora não seja só a sobrevivência, claro, você tem relações pessoais também fundadas no amor, na amizade, etc, etc. Mas a dinâmica do pequeno grupo, né? Na medida em que envolva alguma relação econômica, por mais tênue que seja, é evidentemente determinada por uma série de regras cujo objetivo é sobreviver e melhorar. Nunca é, né, piorar, jamais. Quer dizer, ninguém quer descer de classe social. Isso aí é a regra número 1. Ninguém quer cair para o fundo da sociedade, a não ser que fique doente, tenha uma depressão e daí cai mesmo, né? Mas nenhum grupo se baseia na sua própria autodestruição, tá certo? Na sua própria decadência.
na sua própria queda. Não. Então todos querem subir. Então segue-se uma série de regras que visam a permitir que o grupo sobreviva socialmente e cresça, tá certo? E que o indivíduo, cada indivíduo dentro do grupo também faça a mesma coisa. Se essas regras fossem as únicas que determinam o conjunto da sociedade, então a sociedade seria uma permanente pega para capar. Porque seria simplesmente a busca da vantagem. Seria a lei de Gerson. Aqui no Brasil se chama lei de Gerson, né? Tirar vantagem em tudo. Tá certo? O tirar vantagem em tudo é a regra número 1 da conduta comunal. Porém, a sociedade não é composta só das regras comunais. Você tem os elementos de religião, você tem os elementos de alta cultura, tá certo? Que estão impregnados ali. Você tem os elementos da legalidade, da ordem jurídica, etc. E tudo isso, então, modera e mantém sob controle os diferentes grupos. Quer dizer, por mais que o indivíduo se identifique com o seu grupo, né, e queira lutar pela vida e subir, levando junto os seus aliados e ferrando com os inimigos, tá certo? Ele o fará dentro de uma legalidade, dentro de uma moralidade passada pela tradição, pela alta cultura, pela religião, etc. Quer dizer, em última instância, a mentalidade comunal, né, ela tem o seu limite. Mas se esses outros elementos desaparecem, então você cria uma sociedade baseada na mentalidade comunal. E isto, diz o Zinoviev, isto é o que define a sociedade comunista. Qualquer sociedade comunista. Tá certo? Então, isso não está na doutrina de Marx, isso não está nos discursos dos teóricos, mas isto é como a sociedade comunista realmente funciona. E pior, ele já funciona assim, não por um erro, não por isso aqui, circunstâncias históricas que obstaculizam a atualização desse amor. Não é que os caras tenham intenções mais amorosas do mundo e, como encontraram obstáculos, acabaram decaindo para a mentalidade comunal. Tá certo? Você vê que a ideologia comunista, desde o início, né, ela é inteiramente baseada na ideia da repartição dos bens materiais. Isso é a base dela. Né? Você vê que houve outras concepções, antigamente, que nunca pensaram nisso. Se você chegasse para um camponês medieval e dissesse para ele, não, nós temos aqui que repartir os bens do senhor de terras e repartir os bens da igreja para você ficar rico, ele não entenderia do que você está falando. E isto ainda, não é na Idade Média, isso ainda recentemente. Por exemplo, eu agora mesmo estou estudando a história do Império Austro-Húngaro. E esse império, ele se forma na base de uma concepção barroca do universo, onde procurava conciliar os extremos. Se inspirava muito em Leibniz, né? Então, neste ambiente, vamos dizer, o mundo criado e o mundo eterno, quer dizer, o mundo existente, e Deus viviam numa espécie de harmonia. Isso se expressa, por exemplo, na composição de Joseph Haydn, A Criação. Quer dizer, a celebração da criação como obra divina. Então não há aquela rejeição protestante do mundo criado, ao contrário, existe um amor ao mundo criado por ser uma obra divina, tá certo? Então, vamos dizer, a conciliação dos extremos. Então, nesta atmosfera, cada súdito do Império Austro-Húngaro se orgulhava de pertencer a um todo integrado. E isto impedia que ali prosperassem as ideias de rebelião, de querer tomar os bens dos outros. As pessoas realmente não queriam, porque elas estavam felizes de pertencer a um mundo que era como vamos dizer, que tinha um sentido de integração e de, como dizer, uma macrocomunidade, por assim dizer. Então, isso acontece em muitos lugares. Se você chegar numa tribo de índios e dizer, olha, você tem que tirar os bens do cacique, para repartir os bens do cacique, ou repartir as mulheres do cacique, você vai ficar escandalizado. Por quê? Isso aí só vai criar uma bagunça e nós todos vamos morrer no fim das contas, né? Então, quer dizer, a ideia da repartição de bens, a ideia do acesso igualitário aos bens, é uma ideia que durante a maior parte da história humana soou como uma coisa escandalosa e não como uma obviedade desejável. Tá certo? Então, e esta é a base da doutrina comunista. Então significa que há um apelo direto à ambição comunal, comunitária.
que se torna então a regra máxima da sociedade. Quer dizer, a busca da igualdade é uma regra comunal e não regra da sociedade. Toda a sociedade é baseada na hierarquia, toda e qualquer, inclusive a sociedade comunista. Ela acaba criando, na verdade, uma hierarquia muito mais rígida, muito mais difícil de transpor do que qualquer outra sociedade. Por quê? Porque vamos dizer, a hierarquia não declarada como tal. Então você fica, vamos dizer, você introniza uma espécie de poder secreto. Então, se você avaliar, por exemplo, o coeficiente de poder que tinha uma autoridade judicial ou policial na União Soviética, com a autoridade de qualquer presidente da República numa democracia moderna, o homem da KGB ganha, sem dúvida. Então, eu estou lendo agora as memórias da Nadia Mandelstam, a esposa do poeta Osip Mandelstam. E no primeiro capítulo já vem o dia que o homem foi preso, né? E ela disse, olha, naquela época a gente não fazia mais a pergunta por quê? Porque a gente já tinha entendido que as pessoas eram presas por nada. Depois de muitas e muitas e muitas experiências, você vê, vamos dizer, os pretextos mais absurdos inventados, a gente já tinha chegado à conclusão que as pessoas eram presas por nada. E, de fato, naquela época havia uma cota de prisões que tinha que ser efetuada. E a cota era feita assim, bom, agora você vai investigar nos marinheiros, agora você vai investigar nos poetas, agora você vai investigar nos homens da construção civil. Era por... Né? Então tinha uma cota de prisões, X% tinha que ser preso, houvesse motivo ou não. Então, onde que você pode ver uma coisa dessa acontecer numa democracia moderna? Isso não existe. E, no entanto, lá isso se consagrou. Por quê? Observação científica fundamental do Zinoviev. Né? Ele diz, em geral, a maioria das pessoas entra na sociedade quando os melhores lugares já estão preenchidos. Né? Não há uma distribuição igualitária dos melhores lugares. Quando você chega, o outro já pegou os melhores lugares. Né? Pode ser que você nasça no melhor lugar, pode ser que você nasça filho do David Rockefeller. Fala, ótimo para você, mas quantos filhos tem o homem? 10 milhões? Né? Então, muito provavelmente, você não será filho do David Rockefeller, nem do George Soros, etc. Então, quando você entra, os lugares melhores já estão ocupados. Então, isso cria imediatamente um problema de subsistência e de ascensão social para todos. Tá certo? Agora, qual é o critério, quais são os meios de ascensão que existem? Na sociedade comunista só existe um meio. Só existe um caminho para você subir. Esse caminho chama-se o Partido Comunista. Não há mais nenhum outro meio. Você não pode fazer sucesso em mais nada. Pois vamos supor que você seja um grande general, tá certo? E venceu não sei quantas batalhas. Isto não significa absolutamente nada se você não estiver bem com o partido. Então, quer dizer, os meios de ascensão social, eles são drasticamente reduzidos numa sociedade socialista. Por quê? Porque, por definição, a sociedade socialista é aquela, quer dizer, que organiza tudo a partir do Estado. E a partir do partido, evidentemente. Então, nem mesmo o Estado é um meio de ascensão social. Você não pode subir no funcionalismo público sem ter o apoio do partido. Então é evidente que a concorrência entre os grupos se torna uma coisa infinitamente pior do que em qualquer outra sociedade. Porque os lugares são poucos e o meio de ascensão é um só. Tá certo? Então, com a maior naturalidade, aí se criam várias situações, a primeira das quais é o seguinte: qualquer pessoa que se destaque no que quer que seja tem que ser destruída imediatamente. Isso foi uma regra que vigorou na Rússia, na China, em Cuba, etc, etc. Não interessa o cara ser melhor nisto ou naquilo, interessa somente subir na escala do partido. Todo e qualquer outro meio de ascensão é ilegítimo e é perigoso para todos. Então, a partir a consecução, a realização da sociedade socialista, tal como tinha sido definida exatamente por Marx, Lenin, etc, etc, deu no que deu. Não foi um desvio. É o que o Zinoviev diz: nós obtivemos o que nós queríamos. Nós queríamos uma sociedade assim e nós a fizemos.
Agora, os pretextos embelezadores que você usa para justificar isso fazem parte do discurso de autojustificação ideológica e não da própria ideologia. Por exemplo, se você tiver, o amor, eu digo muito bem, onde entra o amor na Constituição Soviética? Não tem amor, você tem uma organização social. Você tem um tecido de relações objetivas. Está entendendo? Onde o coeficiente maior de amor ao próximo, etc., não conta absolutamente. Né? Tanto que o resíduo que pudesse existir de amor ao próximo, ele foi se extinguindo naturalmente à medida que a própria sociedade se organizava. No começo, quando a coisa estava um pouco bagunçada, tá certo? Ainda podia acontecer que um homem da KGB tivesse uma tolerância com você, te perdoasse, faz vista grossa alguma coisa. No começo e no fim, tá certo? Quer dizer, quando a coisa começa a se desfazer, a sociedade está bagunça, né? Então, mas à medida que a sociedade se organiza e alcança os seus fins, esse coeficiente de amor ao próximo desaparece completamente. Desaparece não por um desvio, mas por uma consecução das próprias metas reais determinadas pela ideologia. Tá entendendo? Então, consideraria, vamos dizer, esta observação do Mário, vamos dizer, uma opinião lateral que visa, vamos dizer, este ou aquele, tá certo? Mas que não, de fato não se aplica ao fenômeno como um todo, tá certo? Também, eu nunca disse para vocês, nenhuma vez, que o Mário era um grande pensador político. Nunca. Não digo e não direi. Ele é um homem cheio de ilusão na cabeça. Acreditava em Proudhon, etc. Né? O Mário é um enorme metafísico, um dos maiores, um grande lógico da humanidade, etc. Mas ele, mexendo nesse negócio da política, ele realmente está fora do seu... fora da sua atmosfera. Né? Oi. Diga. Cidelino. Quem? Cidelino. Cidelino. Aham. Tem uma pergunta aqui. Pergunta se ele poderia fazer esta imersão no pensamento do filósofo com a sua obra e a sua vida. Pode fazer, se levar em conta que eu ainda não estou falecido. Vocês ouviram a pergunta? Ele pergunta se ele pode fazer esta imersão no algo com a minha própria obra. Eu digo, sim, mas o que é a minha obra? Eu mesmo não sei. Porque tem um monte de coisa que eu estou querendo escrever, não consigo terminar de escrever, tá certo? Quase todo o ensinamento que eu passei está tudo em fitas gravadas, que nem o Mário Ferreira dos Santos, né? Não está nem tudo transcrito ainda, então você vai ter uma dificuldade de material, nós teríamos que passar muitos cursos antigos, né? Então, talvez se você fizer isso, você até mesmo me ajude a dar uma forma mais acabada dessas coisas, né? Claro, é claro que pode. Pode, e me ajuda muito isso aí. Se alguém decidir estudar isso aí, está me ajudando demais. Aliás, isso acontece durante a vida. Né? Por exemplo, se você pegar ali a história do Fink e Husserl, Fink chegou a redigir livros inteiros de Husserl. Que você, inclusive, vê a diferença de estilo. Você pega o livro Experiência e Juízo, que é um livro importantíssimo, de Edmund Husserl. O livro não foi escrito nada por Edmund Husserl, foi escrito inteirinho por Eugen Fink. Né? Que lhe dava, então, a forma literária que ele podia, naturalmente baseado no que o Husserl tinha ensinado, mas é outro estilo. Tá certo? Então, isso aí é normal, isso acontece mesmo. E é uma ajuda formidável. Agora, eu só sugiro que vocês todos não façam isso. Um ou outro, sim, mas... Né? Então... Ademais, uma vez na vida você vai ter que fazer isso com algum filósofo clássico, né? Alguém que esteja bem, cuja imagem histórica esteja já bem, imagem histórica inclusive com os seus problemas e suas dificuldades, esteja bem perfilada. Né? Aristóteles não é mau para você fazer isso, embora tenha um problema da linguagem, ele não é mau porque a obra não é tão grande. Não é isso? Adalberto Kuhl. Nessa semana estava assistindo a um programa de TV onde um teólogo disse: foi na Grécia ancestral que surgiu grande parte do sistema teórico do Ocidente, que é utilizado até hoje. Porém, apesar desse vigor na criação de teorias, isso levou ao próprio colapso da civilização grega, de vez que eles mesmos não conseguiram desenvolver na prática suas infindáveis teorias e sistemas filosóficos. Mas isso é uma bobagem fora do comum.
Eu digo, mas onde que se conseguiu levar à prática uma infinidade de sistemas filosóficos? A frase é um nonsense, né? Você não pode levar à prática infinidade do que quer que seja. Se você tem uma infinidade de ideias e vai levá-las à prática, eu digo, bom, isso é muito imprático. Mas as pessoas falam coisas, às vezes, né? O nível de, vamos dizer, da estupidez humana dos opinadores hoje é um negócio assim que cada vez me impressiona mais. Outro dia, eu não ouvi o Michel Temer com aquela história de que, né, quando falaram que o Lula tinha defendido a transformação das Farc em partido político, e ele disse, o Lula não fez nada disso, mas ele o fez com a melhor das intenções. Eu falei, como? Se ele não fez, como foi que fez com boa intenção ou má intenção? Quer dizer, você não mede a frase. Antes de terminar a frase, o cara já se confundiu. Esse camarada aqui também, né, não conseguiu desenvolver na prática suas infindáveis teorias, sistemas filosóficos. Eu digo, mas meu filho, tente fazer isso você. Ou me mostre algum lugar onde as pessoas levaram à prática uma infinidade de sistemas filosóficos. E o que você quer dizer com isso? Né? É nessas horas que eu digo, tem que bater no sujeito, tá entendendo? Porque explicar, dialogar, não vai adiantar. Tem que bater, não pode explicar porque está batendo. Entendeu? Então,